e ângulos. Para iniciar o nosso estudo, vamos considerar a seguinte situação. Temos um carrinho se deslocando sobre uma estrada, sem absolutamente nenhuma inclinação. A inclinação aqui é 0. Vamos considerar o mesmo carrinho se deslocando sobre uma outra estrada. Uma outra estrada onde agora há uma certa inclinação. Essa inclinação, digamos que é uma inclinação alfa. Possui um ângulo aqui que é alfa. Há uma inclinação nessa estrada. Consideremos o mesmo carrinho agora se deslocando sobre uma terceira estrada. Podemos notar que há uma inclinação bem maior aqui, que a gente vai chamar essa inclinação de beta. Uma inclinação maior do que a anterior. A anterior era alfa. A nossa intuição nos leva a ver que esse ângulo beta ele é maior do que o ângulo anterior alfa. Vamos para mais um exemplo? Digamos que tenhamos aqui um canhão e ele arremessa bolas nessa direção. Vemos que tem aqui uma certa inclinação, que a gente poderia chamar essa inclinação, por exemplo, de inclinação alfa. Agora vamos alterar um pouco a inclinação desse canhão. Você nota que agora ele foi ligeiramente inclinado para cima, formando o segundo ângulo, maior que o anterior, que a gente vai chamar de beta. Vamos agora aumentar um pouquinho mais a inclinação desse canhão. Aumentamos um pouco mais o ângulo que o canhão forma com o solo. Veja, esse novo ângulo a gente vai chamar de gama. Então, comparando as três situações, temos o seguinte. Primeiro tínhamos o ângulo que a gente chamou de alfa, depois um ângulo maior que a gente chamou de beta, e um ângulo ainda maior na terceira situação, que era o ângulo que a gente chamou de gama. Você nota que, à medida que inclinamos esse canhão, alteramos sua inclinação, alteramos também o ângulo que ele forma com a base. Quando estamos falando de ângulos, estamos falando de medidas de uma outra natureza. Há um tipo de medida que já é muito familiar para todos nós. Por exemplo, queremos medir as dimensões desse armário, sua largura, sua altura. Utilizamos um metro, utilizamos uma fita métrica, utilizamos uma trena, mas conseguimos medir suas dimensões. Ele possui 1,20 m de largura e 2 metros de altura. Não é difícil efetuar essas medidas, são medidas já bem conhecidas para todos nós. Se queremos medir as dimensões de um muro, sua altura, o seu comprimento, utilizamos um instrumento semelhante. E dessa forma conseguimos medir que a altura do muro é 2 metros, a largura do muro é 3 metros. Então as dimensões desse muro são facilmente medidas com instrumentos que já conhecemos. Porém, quando estamos falando de ângulos, novamente estamos falando de medidas de uma outra natureza. Através do estudo de ângulos, nós poderemos efetuar medidas como a abertura entre esses dois segmentos de reta. Quanto mede essa abertura? Ou quanto mede essa abertura? O nosso estudo de ângulos vai nos tornar capazes de efetuar medidas como essas. Seremos capazes também
de calcular o comprimento de uma circunferência, através do conhecimento do seu raio. Ou simplesmente podemos calcular o comprimento de um arco, através do conhecimento do raio da circunferência da qual esse arco é proveniente. Apenas repetindo, para medidas lineares, utilizamos a régua ou instrumentos similares, o metro, a trena, para medidas em linha reta, objetos lineares. Que já são medidas bem familiares para todos nós. Para medidas circulares, precisaremos do conhecimento de ângulos e arcos. Com medidas dessa natureza, podemos medir circunferências, arcos de circunferências, ângulos, e há alguns instrumentos que são utilizados para esse tipo de medida. Por exemplo, o transferidor, que é um instrumento como esse, graduado, onde aqui há a marcação de diversos ângulos. O transferidor também pode ser visto nesse formato, ou ainda nesse formato, onde esse braço que está ligado aqui ao centro, ele se move efetuando as marcações. Através do software GeoGebra, construímos esse transferidor. À medida que deslocamos essa barrinha verde vertical, os ângulos também vão se deslocando em cima desse transferidor e conseguimos ter uma perfeita noção de como funciona um transferidor e de como podemos aplicar esse instrumento. Veja, temos aqui quase todos os ângulos, os principais pelo menos, entre 0 e 180. Temos aqui 45 graus, 90 graus, que é o ângulo reto, e vários outros ângulos importantes aqui. Então utilizamos o transferidor para fazer a aferição de ângulos. Vamos ver uma animação? Acredito que com essa animação temos uma noção mais próxima de como utilizar um transferidor. Algo importante a fazermos quando estamos estudando arcos e ângulos é fazer a distinção entre arco, ângulo e comprimento de arco. Vamos considerar uma primeira circunferência de raio R1, uma segunda circunferência de raio R2 e vamos ainda considerar uma terceira circunferência de raio R3. Portanto, não é difícil observar que R3 é menor que R2, que por sua vez é menor que R1. R1 em branco é o raio da circunferência maior, vem do centro até aqui. R2, que é o raio da circunferência azul, ele vem do centro até aqui. E R3 é o raio da menor circunferência, que vem do centro até aqui. E tracemos agora mais um segmento. Observe que para as três circunferências temos exatamente a mesma abertura entre esses dois segmentos, que para fixarmos ideia, vamos chamar de θ. Θ é o ângulo entre esses dois segmentos. Mas o que podemos falar a respeito desses arcos que são delimitados pelos dois segmentos? Observe que, na primeira circunferência,
esses dois segmentos delimitam esse arco. Na circunferência azul, os dois segmentos delimitam esse arco. E na circunferência amarela, esses dois segmentos delimitam esse arco. Portanto, não é difícil perceber que, embora tenhamos a mesma abertura, ou seja, o ângulo permanece fixo, como θ, temos em cima de cada uma das circunferências diferentes comprimentos. Se colocássemos um barbante em cima de cada um desses arcos e os esticássemos, teríamos algo do tipo: para a primeira circunferência branca, teríamos talvez um segmento com esse comprimento. Para a segunda circunferência azul, teríamos um comprimento como esse aqui. E para a terceira circunferência amarela, teríamos algo mais próximo do que seria esse comprimento para esse arco. Portanto, não é difícil observar que, embora tenhamos o mesmo ângulo θ entre os dois segmentos lilás, para cada uma das três circunferências, temos diferentes comprimentos para esses arcos vermelhos. O que foi determinante para isso? A diferença entre seus raios. Para a circunferência branca, temos o maior de todos os três raios. Por isso, temos o maior comprimento para esse arco vermelho. Para a circunferência azul, que é um pouco menor que o raio da circunferência branca, porém maior do que o raio da circunferência amarela, temos um comprimento de arco que é intermediário. E para a circunferência amarela, que tem o menor de todos os raios, vemos que o comprimento de arco equivalente é o menor de todos. O que podemos aprender aqui? Que embora tenhamos uma mesma medida para o ângulo central, se o raio da circunferência for alterado, teremos uma alteração também em relação ao comprimento de um arco. Novamente, vamos recorrer ao GeoGebra para verificar o que acabamos de estudar. O GeoGebra é um software interessante porque permite que façamos com que as figuras ganhem um certo movimento. Veja, com esse ponto A, eu posso deslocá-lo e deformar esse arco. Automaticamente eu altero o raio, altero o ângulo central e altero também o comprimento verde, que é o comprimento do arco. Veja. Claro que você deve imaginar que esse arco está sobre uma circunferência, uma certa circunferência. Bem, mas o que podemos constatar que tem a ver com o que acabamos de falar é o seguinte. Veja que podemos alterar esse ângulo e, à medida que alteramos o ângulo central, o comprimento do arco varia. Veja. Embora o raio esteja fixo. Isso é claro de observar. Mas também podemos manter fixo o ângulo central e variar o raio. E olha o que acontece. O ângulo central está fixo e o raio está variando. Automaticamente, o que acontece com o comprimento desse arco verde? Ele também varia. E através dessa figura em movimento, fica bem fácil da gente observar que realmente o comprimento do arco ele varia e depende do raio. Veja. Dá para você notar também, mesmo que intuitivamente, sem fazer muitos cálculos, que realmente esse comprimento ele vai se tornando tão menor quanto é menor o raio. E tão maior quanto maior é o raio. Ok?